Bem-vindos ao episódio de hoje. Hoje vamos falar sobre um tema profundo e, se calhar, um bocadinho pouco discutido, que é a ferida da mãe, a ferida espiritual da mãe. Vamos explorar o que é, como se manifesta e como pode impactar a nossa vida. Se aceitaste este desafio da jornada da chama gêmea, é inevitável que, num dado momento, serás confrontado ou confrontado com as tuas sombras, feridas, crenças limitadoras. Mas regressando à temática e de uma forma muito breve, a ferida espiritual da mãe refere-se às dores emocionais e traumas que podem surgir da nossa relação com a nossa figura materna e com como essas experiências moldam a nossa identidade, as nossas relações ao longo da vida. Vamos mergulhar diretamente na cura da ferida da mãe. Agora, nem todas as pessoas precisam de curar o seu relacionamento com a mãe, ok? Mas se descreves a tua experiência ou o relacionamento que tens com a tua mãe como um relacionamento desgastado, quebrado, e aqui há vários graus de quebrado. A maioria da humanidade tem uma versão de um relacionamento abaixo do ideal com a sua mãe. O nosso relacionamento com a nossa mãe é um recurso enorme, especialmente quando é um relacionamento curado, quando é um bom relacionamento, quando é harmonioso. O nosso relacionamento com a nossa mãe realmente abre os nossos corações para experimentar o mundo, abre os corações para amar, permite-nos expressar os nossos sentimentos com o mundo à nossa volta. No mundo ideal, a nossa mãe dá-nos uma sensação de sentimento interior de ser amado incondicionalmente. Então, a nossa mãe é a porta de entrada para sentirmos amados incondicionalmente através do portal do coração. É através deste portal que conseguimos comunicar com o resto do universo. O coração é um espaço tão grande para nós comunicarmos com a fonte divina. Não precisa de ser através da coroa ou do terceiro olho. Esta comunicação realmente começa com o coração. Há muita coisa que está conectada com o nosso relacionamento pessoal com a nossa mãe e a nossa vida atual. Se tivermos um trauma profundo em torno da tua mãe, pode estar inadvertidamente atraindo certas experiências na tua vida que são menos do que ideais. Se à superfície pode parecer que não tem nada a ver com a tua mãe, no entanto, o teu relacionamento com a tua mãe pode ser a causa ou até a raiz do problema. O papel da mãe influencia a nossa formação pessoal, quer a nível emocional, quer a nível psicológico. Desde cedo que a nossa mãe é uma das principais figuras de referência, não é? Ela influencia a nossa autoestima, o nosso senso de segurança, a nossa capacidade de confiar nas pessoas. A nossa habilidade também de atrair e magnetizar as coisas para nós mesmos também está relacionada com a mãe. Bem como, ao contrário, também podemos repelir ou afastar essas mesmas coisas. O nosso relacionamento com a nossa mãe permite-nos atrair coisas, por outro lado, repelir coisas boas também para nós. Se tivermos um bom relacionamento com a nossa mãe, somos capazes de construir relacionamentos mais fortes com os outros, porque a mãe é o primeiro relacionamento que todo o ser humano tem, não é? E que estabelece neste planeta. Esta relação, quando nós ainda estamos no útero, não é? Ainda muito antes que nascemos, não é? Estamos em sintonia perfeita com a mãe. Acabamos também por absorver tudo o que a nossa mãe está a sentir e a pensar, não é? E agora numa perspectiva espiritual. Antes de reencarnarmos na Terra, selecionamos os nossos pais ao nível da alma, do plano da alma, não é? É uma das primeiras coisas que nós fazemos, essencialmente, acontece nesta sequência. Primeiro selecionamos a nossa missão, o destino, não é? Final que queremos fazer, o que queremos realizar aqui na Terra. Segundo lugar, selecionamos os nossos pais. Mesmo antes de selecionarmos aquela pessoa significativa, selecionar os filhos, selecionar os nossos melhores amigos, basicamente
hum, é das coisas mais importantes que nós relacionamos. Numa perspectiva espiritual, o planeta Terra é um planeta de condicionamento. Somos condicionados ao ser humano. A nossa sociedade também é condicionada. E quando nascemos, há uma amnésia das vidas passadas. Começamos como uma folha em branco, é um reset. Nascemos sem saber todas as regras da lei da Terra. E então precisamos de ser condicionados a esta experiência no planeta Terra. Então, nós selecionamos as pessoas que são as melhores apostas para evoluirmos espiritualmente. E os nossos pais não são exceção. Precisamos de entender que não importa o quão rico foi ou é o nosso relacionamento com a nossa mãe. Fomos nós que escolhemos exatamente dessa forma. Escolhemos o tipo de relação, não é? É importante e que é importante tê-la ao nosso lado. A nível da alma, a nossa mãe nunca está contra nós. Na verdade, ela está a nosso favor. Ela é uma professora. Ela irá oferecer uma lição específica. Foi por isso que combinaste com ela. A nível do plano da alma, os nossos pais amam-nos de forma incondicional. Aliás, a tua alma teve que convencer as almas dos teus pais sobre as lições que eles iriam oferecer nesta vida presente, não é? Na tua vida presente. Para essas almas desempenharem papéis desagradáveis, uma encarnação difícil, como, por exemplo, representar pais abusivos. Para quem vive diariamente numa relação tóxica com a mãe ou com o pai, ou até ambos, acredita, eu compreendo a tua dor. Quando integramos a informação de que somos responsáveis por aquilo que selecionamos antes de reencarnarmos, ajuda a colocar essa relação noutra perspectiva. Lembra-te, a tua mãe é a professora perfeita para ti nesta vida. Ela é exatamente o que tu precisas que ela seja. Ela irá ajudar-te e impulsionar-te a moldares a seres quem és hoje, para ajudar-te a chegar ao teu objetivo final desta reencarnação. Então, uma maneira de pormos isto por outra perspectiva é fazer algumas questões para ajudar a compreender melhor este conceito. Por exemplo, o que é que a minha mãe me fez, não é? Porque é que ela me fez da forma que fez e de que forma é que isto pode me ajudar a alcançar os meus sonhos? São questões assim profundas. Se tiveres um caderno e uma caneta, começa a escrever. O que é que eu me tornei graças ao condicionamento da minha mãe? Agora, quero que fixes esta frase. Quando nós aceitamos, compreendemos e integramos esta informação, começamos a sentir gratidão imensa e abrimos espaço para a cura. Ok? A chave está aqui. Agora, outro ponto que a gente pode considerar também são os padrões geracionais, ou seja, feridas que podem ser transmitidas de geração em geração. Então, a maioria das almas que vêm para a Terra tem um drama inerente em algum lugar em torno do relacionamento de pais e filhos, mesmo que à superfície pareça que não. Por exemplo, a nossa mãe pode vir com trauma. Não é? Também é importante nós entendermos isso e que tipo de trauma que ela tem, não é? Antes de julgarmos. Até pode ser útil se tiveres uma oportunidade de começar a falar com a tua mãe sobre o tipo de trauma que ela tenha, né? Seria top. Não, mas também para isso acontecer é preciso ter um, um relacionamento específico para fazer isso. Eu sei que nem todas as pessoas vão conseguir fazer isso. Se conseguires ouvir a tua mãe numa posição de não julgamento, de tentar entender como é que ela acabou tão magoada também, o que é que aconteceu entre ela e os seus pais, os irmãos, os avós, quem causou o trauma, certo? Isso também seria útil. Também podemos fazer isso no caso da nossa mãe não estiver encarnada, ou seja, se ela já faleceu. Podemos falar com a alma dela. E isso também pode ser uma experiência muito curativa. A ferida espiritual da mãe não é algo exclusivo da nossa relação, mas
um padrão que pode ser transmitido por gerações, onde cada mãe passa pelas suas próprias dores, traumas para os filhos. Muitas vezes estes traumas correm na família. Há algum padrão também fora da família mais próxima que nós provavelmente estamos a repetir também na nossa vida. Nós carregamos dentro do nosso ADN, essencialmente em cada célula do nosso corpo. Por isso é importante realinhar também com a linhagem. Volta à nossa árvore genealógica. Há várias formas de trabalhar com a nossa linhagem ancestral e este mês ainda eu irei lançar uma meditação dentro desta temática. Bem, mas agora voltando ao tema, de forma é que podemos identificar, não é, quais são os sinais e sintomas de alguém que tenha uma ferida espiritual da mãe, ferida da mãe. É importante sabermos identificar quais são os principais sinais que alguém pode carregar esta ferida. E alguns deles são, os mais comuns é sentir que nunca somos bons o suficientes. Temos dificuldades em confiar nos outros e repetir padrões destrutivos de relacionamentos. Também existe o impacto, não é, que têm estas feridas na nossa autoestima, nas nossas relações com os outros e connosco próprios. Por outras palavras, como é que esta ferida pode afetar a nossa confiança e os relacionamentos interpessoais? Não é? Isto pode fazer com que a pessoa busque constantemente a aprovação externa, tenha medo da rejeição, se envolva em relacionamentos onde não seja valorizada. Não é? Por exemplo, alguém com esta ferida também pode sentir uma necessidade constante de agradar os outros, mesmo às custas, não é? Às custas de sacrificando as suas próprias necessidades. As pessoas também que não têm um bom relacionamento com as suas mães e podem apresentar os corações duros, fechados, certamente fechados para se proteger, entre aspas, não é? Selados, para não se voltarem a magoar. Então, muitas vezes acabam por se sentir abandonadas, ou então em relacionamentos codependentes e até podem se tornar controladoras e manipuladoras. Existe um conflito interno para estas pessoas. Nem sempre acreditam que merecem um relacionamento com amor, porque acham que não vão ser aceitos como são. Então, se estás à procura de curar o teu relacionamento com a tua mãe, começa a trabalhar com o coração. Hum, então, porquê que é importante falarmos sobre estas feridas? Não é? Ajuda-nos a superar e a curar, e também, ao refletirmos, aumentamos o nosso autoconhecimento. E para isto, o primeiro passo para curar a ferida é reconhecê-lo. Isto envolve olhar para a nossa história com honestidade e entender como é que estas experiências nos moldaram. A terapia e apoio emocional são fundamentais para a cura. Isso também vos digo. A terapia pode ser uma ferramenta poderosa para trabalhar estas questões. Um terapeuta pode ajudar a desvendar estas feridas e encontrar maneiras de reconstruir a autoestima e o senso de valor. Por exemplo, práticas como o autocuidado, a meditação, a escrita terapêutica, o estabelecimento de limites saudáveis são essenciais para fortalecer a nossa capacidade de lidar com estas feridas e desenvolver resiliência emocional. Então, recapitulando o episódio 2, hoje falamos sobre a ferida espiritual da mãe, como é que ela se pode manifestar e impactar a nossa vida, não é? E como é que podemos iniciar o nosso processo de cura. Lembra-te de reconhecer estas feridas, é um ato de coragem. E o caminho para a cura é possível. Pode levar uma vida mais plena e autêntica. Para já agradeço por me estarem a ouvir. E se este episódio te tocou de alguma forma, partilha com alguém que também possa beneficiar. Fica atento ou atento. Esta semana irei lançar uma meditação de cura da mãe, da ferida da mãe. Não te esqueças de seguir aqui estes episódios do canal para mais temas como este e muito mais. Até a próxima. Fica bem.